Namastê, bom dia. Vamos iniciar nossa live. Hoje nós estamos aqui um pouquinho atrasados, mas já vamos iniciar então. Bom, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Então, nossa live é a continuação do nosso livro As Virtudes do Yoga. Nesse livro, então, nós tratamos o uso do yoga como uma ferramenta para crises globais. Então, ele é o tema desse mês e é o tema, talvez aí se estenda pelo mês de maio todo, devido à complexidade do livro e também ao tamanho dele. Então, hoje, se vocês tiverem algum comentário, alguma informação, quiser compartilhar outras reflexões das últimas lives, acho interessante, então pode trazer para a gente fazer uma live com um pouquinho mais de troca. Eu vou dar continuidade à leitura do livro, às informações. Então, vamos iniciar. Joia? Então, nós estamos no capítulo onde nós falamos de interconexão e a teia da vida, certo? E nas lives anteriores foi possível notar a possibilidade de se incluir o yoga como uma visão sistêmica, e a partir da visão sistêmica entender o yoga como integração. E aí, com isso, é possível a gente estender esse conceito, esse entendimento para outras nuances do yoga como recurso de entendimento sobre a vida. E aí nós havíamos lido uma frase do lama tibetano Jantru Rinpoche, e eu vou repetir ela para dar a introdução e a gente começar do ponto que a gente parou. Devemos fazer o esforço para compreender a nossa natureza búdica, embora ela pertença a todos nós. Assim como você não saberia que a manteiga é a essência do leite se não batesse a nata, e não se trata de algumas batidas apenas, deve-se realmente bater com esforço. Da mesma maneira, você deve praticar com esforço e diligência para compreender a sua verdadeira natureza. Não obstante, deve lembrar que a prática apenas revela o que já está presente. Se você bater água esperando obter manteiga, isso não ocorrerá, certo? Submetemo-nos às dificuldades do caminho espiritual porque a nossa essência já é Buda. Ela já está perfeitamente realizada. Se não estivesse, a prática seria inútil. O processo é como refinar minério para encontrar o ouro, que sabemos que está lá. Você trabalha muito e dá duro para extrair ouro da rocha, mas se soubesse que a rocha não contém ouro, por que tentaria extraí-lo? E aí entra essa questão é muito interessante. Não é por acaso que nós estamos aqui passando por esses processos de desafios. Nós estamos A conexão está travada para mim, está travada para vocês também?
Márcia, tá aí me vendo? Bom, desculpa aí, houve uma falhazinha, travou o nosso sistema, voltemos. Então, não é por acaso que nós estamos sendo desafiados nas questões da vida e somos desafiados na jornada espiritual. Isso só ocorreria se realmente nós tivéssemos condições de lidar com isso. Então, de fato, a natureza nossa já é harmonizada, já é equilibrada e já está num estado búdico. E assim, a ideia de separação disso ocorre devido às circunstâncias, porque nessas mesmas circunstâncias, por vezes, nos sentimos conectados, nos sentimos integrados, nos sentimos fazendo parte do todo. Então, na realidade, o esforço por extrair o melhor dessa natureza que já é perfeita. Então, devido a isso, estamos expostos aos desafios, às coisas que nós estamos passando no dia a dia, como todos os desafios que temos passado na vida, incluindo os desafios sociais. Como mencionado no capítulo precedente, se quisermos entender a moralidade yoga, devemos levar em consideração que o yoga tem a dizer sobre a natureza do cosmos como um todo. Em particular, devemos nos familiarizar com a noção arcaica de interconexão, ou o que, em tempos mais recentes, tem sido chamado de teia da vida. A base para este conceito é a experiência de que tudo parece estar relacionado, que a realidade que se apresenta aos nossos sentidos e mente é, de fato, um todo ininterrupto. Isso não deveria realmente nos surpreender, uma vez que, segundo a cosmologia antiga e a moderna também, o mundo evoluiu de uma única substância. Para o cosmólogo moderno, foi o inexplicável Big Bang, que precipitou o processo vasto e incompreensível da evolução. A partir de um ponto de energia de incrível densidade e de dimensão zero, o que os indianos chamam de Bindu, o universo se desdobrou em estágios reconhecíveis que levaram à criação, em primeiro lugar, de formas inanimadas e a seguir de formas sencientes, imbuídos de vida e de consciência. Os pensadores de outrora postulavam do mesmo modo um todo homogêneo de dimensão zero que deu origem ao espaço e ao tempo. O Brahman. Eles, com suas modernas contrapartes, não conseguiram explicar esse impressionante processo, por meio do qual o Um se converteu em muitos, mas também eles compreenderam que, no início, espaço e tempo não existiam. Entretanto, ao contrário dos cosmólogos modernos, os antigos sábios que refletiram sobre nosso extraordinário universo pensavam que o processo de evolução começou com a mente e, a seguir, continuou através dos diversos estágios de desenvolvimento físico. E aí cabe colocar uma consideração. A maior parte dessas experiências que se tinha no passado em relação à ideia de unicidade, uma ideia cosmológica de união, de integração ou mesmo de uma sustentação com base em um processo inteligente, tem como referência e tem como base as experiências extrafísicas, extraordinárias, os estados alterados de consciência, hiperconsciência, um estado de superalma, qualquer que seja a visão que você tenha dentro dos seus desdobramentos de estudo que você faz na sua vida. Mas todos estavam alinhados com experiências que iam além da ordinariedade. Ou seja, dentro de uma visão ordinária, dentro de uma linha, uma linearidade de dias, de cronologia, o ser humano dificilmente consegue perceber essas nuances, devido às ocupações que ele precisa ter, em especial as ocupações dos sentidos físicos. Então precisa comer, precisa dormir, precisa cuidar do filhote, da casa, da chuva, precisa se proteger, precisa urinar, precisa consumir água, precisa purificar, beneficiar os recursos da natureza. Então, por vezes, ele está na ordinariedade e essa ordinariedade cessa, assim por dizer, esse processo de percepção. Então, a ordinariedade ela faz parte do mundo ordinário, que é o uso dos recursos dos sentidos físicos para sustentar tudo isso.
uma vez quebrado essa ordinariedade, ele percebe essa natureza que não é sombria, que não pode-se dizer, também um salão de mármore branco espalhado, cheio de seres iluminados. Não é disso que eu estou falando. Na realidade, é a percepção de que essa unicidade, essa integração já existe dentro dele. Então, a partir dessa percepção, ele é capaz de enxergar uma totalidade e, dentro dessa percepção de totalidade, compreender que ele é mais do que só aquela experiência ordinária. Então, o que se percebe dentro desse espaço de falar sobre o início de tudo e a conexão com o todo é exatamente que essas experiências, e aí eu estou falando de experiências por meio da meditação, sim, experiências por meio de plantas mágicas, de enteógenos ou chamados psicotrópicos, certo? Experiências a partir de funções orgásticas, prazeres exacerbados, substâncias que são geradas a partir de um estado de êxtase, certo? Influência de um processo de intuição, de amadurecimento dos recursos que compõem a sua totalidade corporal. E aí então essas experiências psicossomáticas ou mesmo paranormais ou mesmo experiências extrafísicas davam subsídios para que determinadas afirmações fossem feitas. E essas afirmações estão todas direcionadas a compreender que há uma regência, há uma harmonia, há uma sustentabilidade, uma sustentação desse processo de inteligência que mantém o todo em equilíbrio. A onipresença, a onisciência, toda essa visão que se atribui um nome um pouco paternal, que é a ideia, um pouco não, nem muito, sobre o que é Deus, correto? Ou sobre uma outra nuance maternal, o grande ventre, o ventre da terra, o ventre do universo, e tudo ali unido e somatizado nesse processo, beleza? Então isso já é uma percepção antiga, mas que agora os cosmólogos modernos estão, vamos dizer assim, desenvolvendo novas teorias que na realidade servem como até uma estrutura didática para fazer com que as pessoas desse tempo entendam, até porque nós eliminamos praticamente a zero essa relação com os estados alterados de consciência. E eu esqueci de citar a dança também como uma ferramenta de experiência extrafísica, correto? A movimentação da dança e a partir da dança acessar estados alterados de consciência. E aí quando eu falo dança, pode-se dizer que eu quero incluir toda a nuance do corpo físico, correto? Os movimentos leves, os alongamentos, os trabalhos de movimento, até os trabalhos de hiperventilação, de respiração, que hoje a gente tem várias teorias, como as respirações holotrópicas, que trabalham a hiperoxigenação do cérebro. Isso já era desenvolvido no passado com músicos, com instrumentos, com danças e por aí vai. Vamos lá. Ao contrário da cosmologia científica contemporânea, essencialmente materialista, os videntes védicos não consideravam a mente como um produto final acidental da evolução, um epifenômeno do cérebro humano, mas eles, as camadas sutis, ou psicomentais do cosmo, vieram em primeiro lugar, ao passo que o universo material deve ser considerado como o ponto máximo do condensado cosmogônico. Temos aqui uma reversão total da perspectiva materialista. O corpo humano e o cosmo físico como um todo, segundo os sábios indianos, são um epifenômeno da mente, isto é, desdobramentos de níveis de realidade mais sutis. Essa visão védica implicita que o cosmo físico está entremeado com a mente ou psique, uma noção que poucos cientistas de hoje endossariam. Não obstante, não podemos deixar de observar que algumas formulações da teoria quântica aproximam-se muito das antigas perspectivas cosmológicas, o que talvez diga algo acerca de sua durabilidade. De outro modo, se considerarmos a matéria como energia condensada, conforme nos dizem tanto os cosmólogos antigos
como os modernos, então é fácil ver como as formas materiais corporais todas têm um contexto energético comum. Para o tradicionalista, essa energia fundamental é psicoespiritual, em vez de mecânica, elétrica ou até mesmo nuclear. Ela é a matriz de avanços evolucionários subsequentes no nível sutil mental e, por fim, também no nível físico. Cabe colocar uma afirmação que foi trazida no início do capítulo anterior sobre, dentro da visão do yoga, não ter essa tendência de bem e mal, ou mesmo uma coisa que percorre muito o meio atual do yoga, que é uma inclusão de um esoterismo, não um esoterismo com S, mas um esoterismo com X, uma visão externa, uma tendência a ficar falando de energias negativas. Então, se você se preza ao estudo técnico desses processos, talvez você tenha que rever esse discurso, porque a energia negativa, no caso, ela é mais importante que a positiva. E aí eu vou explicar por quê. Porque na realidade a energia negativa é a energia que doa, né? E a energia positiva é a energia que puxa, né? Que tira. E sobre a visão física, química, da troca eletromagnética e da troca iônica entre os cátions, ânions, prótons e substâncias que compõem esse processo. Então, a tendência de ficar tornando o yoga uma visão distorcida é muito grande. Então, yoga não tem a ver com vamos evitar as energias negativas. A gente não tem essa visão pejorativa sobre o processo, até porque tem alguma coisa que se ensina dentro da experiência de desafio, que talvez seja esse o nome que você queira dar, aquela tendência a situações que são desafiadoras, e que aí você dá o nome de ambiente negativo, ambiente X, pessoas Y, frases não sei o que, tal. Ocorre que, para quem está na busca desse yoga genuíno, que é um yoga espiritualizado, você não está separando energias negativas de energias positivas. Você está extraindo, como ele falou, a manteiga do leite, né? O ouro do processo de mineração. Então, se você quer conforto, se você quer extrair, vai ter que comprar manteiga no mercado, ou vai ter que ir direto na loja já para comprar ouro, se você quer vida fácil. Ocorre que essa vida fácil não está aqui, não faz parte do processo evolutivo pular o córrego, fazer curva, diminuir o caminho, encontrar atalho. Faz parte do yoga genuíno, desafio. E a partir dos desafios é que você ganha habilidade para lidar com eles. Então tem que tomar cuidado com essa tendência de ficar negativizando todo o processo que desafia você a ganhar habilidades. Tal como, por exemplo, um aluno, você se é professor de yoga, ou se é meditador, ou um aluno, ou um amigo, ou uma pessoa, ou uma situação X, onde você rotula como negativo, você na realidade o que você está fazendo é criando uma psicologia reversa aí de repúdio, né? De rejeição, não vai conseguir evoluir nesse processo, não vai ganhar habilidade. Jonathan, mas existem mesmo energias negativas, uma coisa meio sobrenatural que recai sobre essas situações. E que exista isso, mas isso não faz parte da análise do processo. Salvo se você estiver falando disso, nós estamos falando da experiência direta. Yoga é experiência direta com a realidade. Então você não está procurando alternativas para ficar fugindo dos desafios que talvez você rotule como negativo. Então toma cuidado com essa tendência aí. É isso que ele está dizendo também aqui, de algum modo, né? De todo modo, se considerarmos a matéria como energia condensada, né, como ele falou, então o tradicionalista, essa energia fundamental é psicoespiritual, em vez de mecânica. Então existe uma reflexão mais profunda sobre tudo isso que está sendo mantido aqui. Pensa numa coisa interessante, olha só, planeta Terra, um ser vivo, e a gente já sabe bem disso, nós estamos falando de interconexão. Agora pensa numa esfera viajando a mais de 70 mil quilômetros por segundo, em um peso de infinitas, sei lá quantas toneladas. Toma como referência, por exemplo, que uma baleia pesa em média adulta 150 toneladas. Pensa no peso do oceano. Pensa no peso de uma árvore. Você consegue carregar uma árvore sozinho, de boa, pega no colo e leva?
Quantas pessoas são necessárias para carregar uma árvore? E duas, e uma floresta, e um morro. Você consegue pegar uma pedra pequena com a mão, você consegue pegar uma pedra grande, e os morros cheios de pedra, e a quantidade de matéria. Então imagina o peso desse planeta, imagina a capacidade que esse planeta tem de energia, de sustentação dessa energia. Imagina quanta energia está sendo movimentada nesse processo. De modo que imagina que dentro dessa visão toda, se seria possível que isso tivesse sido um evento aleatório, que não houvesse um processo de inteligência sustentando não só essa esfera que a gente chama de planeta Terra, mas e todas as demais que estão em torno do Sol, por exemplo, na nossa galáxia. Agora imagina quantas não estão girando, imagina quanta energia atômica não está sendo gerada em cima disso tudo. Devido a isso é que a gente mantra o Om para falar, para dizer dessa força, dessa energia vigorosa, sutil, até certo ponto. Quando você olha em imagens de satélite, você vê uma leveza, uma sutileza, aquela esfera brilhosa, bonita, viajando no espaço. Mas por outro lado, por trás de tudo isso, as toneladas atômicas de energia que estão sendo movimentadas, né? Então, estamos falando de interconexão, por isso que eu posso viajar, viu? Agora, pelo menos nesse capítulo eu posso viajar. Pelo fato de todas as coisas participarem dessa base comum, transcendental, que os antigos chamavam de Brahman, todas as formas podem ser consideradas interconectadas nesse nível principal. É claro que, nesse nível transcendental, as formas, tais como as conhecemos, não existem. Elas são meras potencialidades que chamamos de Shakti. Outra ideia também, poder, potencialidade, Shakti. Mas há também o que poderíamos chamar de semelhança familiar entre as formas do nível mental ou psicoenergético, que podemos chamar de arquétipos ou padrões de hábitos. Por fim, no mesmo nível físico, vemos a conexão em termos de ambientes bióticos compartilhados, que é o foco da ecologia. O nome védico para esse interrelacionamento que se ramifica é Bandhu, B-A-N-D-H-U. Esse termo pode também significar parente ou relação consanguínea, sugerindo íntima afinidade entre membros de um grupo. Do ponto de vista védico e yogi, cada ser vivo e coisa inanimada surgiu da matriz espiritual última e continua a ser inseparável dela. Por esse motivo, Brahman é considerada a base transcendental de toda a existência, ao passo que todos os seres e coisas são manifestações desse mesmo sem forma. Estamos todos relacionados uns aos outros por meio desse que não é apenas a nossa origem, mas também o fundamento contínuo de nossa existência individual e coletiva no mundo do espaço-tempo. Além disso, temos uma relação de afinidade em virtude de pertencermos ao reino animado, o reino biótico na natureza. O reino animal, o gênero dos mamíferos, a espécie humana, o grupo étnico, cultura ou grupo familiar específico. Nos tempos imemoriais, a consanguinidade desempenhou um papel importante em todas as sociedades, que valorizavam a família estendida, o clã, a tribo. Apenas em nossa época moderna é que muitas pessoas do chamado primeiro mundo colocam o individualismo acima das relações de parentesco. A família estendida quase não existe hoje e mesmo a família nuclear está sendo ameaçada de extinção em algumas nações ocidentais. Hoje em dia existem muito mais lares rompidos do que preservados. O individualismo egotista, desmedido no Ocidente parece um beco sem saída evolucionário. Ele certamente teria deixado os nossos ancestrais perplexos e possivelmente horrorizados. De fato, essa tendência confunde e perturba o coração das pessoas sensíveis e visionárias das sociedades tribais atuais.
As vozes de advertência destas últimas estão registradas publicamente, embora sejam de fato geral ignoradas em detrimento de todos. Veja que é muito interessante esse ponto, porque agora, atualmente, falou que há uma tendência nesse sentido, as pessoas se assustam e pensam um pouco demodê, né? Uma coisa um pouco estranha falar de família. Agora tem um ponto aí legal de fazer uma ligação, né? A interconexão, a visão de teia da vida já nos habilita a entender que a nossa família ela é maior, que ela não é só uma família consanguínea. Ocorre que essa consanguinidade pode ser convertida numa visão de interconexão maior. Agora, o que ele está trazendo também é que há uma separação atualmente. Nenhum nem outro, nem a interconexão no sentido microcósmico, que é o lar, o ambiente afetivo, a família, como também não há o microcosmo, né, o macrocosmo, pode-se dizer, de um agrupamento familiar maior, mais amplo. Então essa é uma tendência que foge dessas duas situações, essa que ele trouxe, né, de falar sobre os processos de separação que estão ocorrendo, onde se tornou um pouco antiquado falar de que eu estou em família. Parece muito mais interessante que você se individualize, que você tenha uma tendência mais egocêntrica. Isso também é uma psicopatia, se você pensar bem, é uma tendência de resistência em geral a esses processos desafiadores, porque não é fácil conviver socialmente sob o ponto de vista de que você tem que ceder, de que você tem que fazer transformações de convívio, de que você precisa construir relações, você precisa aceitar, você precisa abrir mão de determinadas ideologias, no sentido, por exemplo, de o cabelo grande, o cabelo curto, cor de pele, tendência de gênero, coisas que estão acometendo a sociedade hoje, que é motivo de discussão, e que para muitas pessoas você para e fala, por que o cara está preocupado como que é a cor do cabelo dele, ou o tamanho do cabelo, ou mesmo com opção de opção afetiva da pessoa? Por que essa pessoa está perdendo tempo com isso? Qual o interesse dele de discutir esse tipo de assunto? E você fica se perguntando, e aí você fala, mas que viagem, cara. Será que não tem outra coisa para a pessoa se preocupar? E de fato é uma coisa intrigante. Por que a pessoa está se preocupando com isso? Então lembra lá do termo exo, ou seja, está fora, o ego está compulsivo, olhando para fora, e aí varrendo os objetos externos, está cheio daquela tendência de ficar ali alimentado por aquilo, aí chega em casa e comenta e conversa e faz isso e se alimenta de ficar olhando para fora. Essa é uma tendência perigosa, né, atual dessa sociedade, que vem se separando dessa interconexão, que vem se separando, e aí a tendência é a coisa ficar intrigante. Considerações, colocações aí, por favor. Ravi, você falou oi, um oi para você também, tá? Um beijo para você, meu irmão. Bom, voltando a essa questão também da questão biótica e abiótica, e aí cabe eu colocar um pouquinho dessa tendência que eu gosto, por ser biólogo, eu gosto de sempre colocar essa questão abiótico e biótico. Biótico é lembrar, né, toda a teia, né, que está relacionada a seres vivos, correto? Desde a formiga, os vermes, a biota do solo, correto? E até o nível mais macro, né, dos animais que a gente chama na biologia de animais superiores, não por eles serem mais elevados, né, animais mais iluminados, né, não é isso. Na realidade, animais superiores dentro da cadeia evolutiva, então eles têm essa ideia, né? Por outro lado, os recursos abióticos, aí a gente está falando do vento, a gente está falando das nuvens, das rochas, dos minerais. Então vejamos, por exemplo, um fator determinante de composição florestal, de composição de vida, né, de geográfico, paisagístico, é a composição do solo. Determinadas regiões da Terra são endêmicas, por exemplo, em questões de características vegetais, e aí endêmica é aquilo que só ocorre naquele lugar, como é o caso da Chapada dos Veadeiros, onde você tem ali o endemismo de plantas como a canela de ema e outras espécies. Isso está completamente associado ao padrão de composição de solo, e não só de solo, mas a irradiação solar,
a tendência, então, qual é? Aí você fala, bom, vida, o que é vida? Irradiação solar é vida. Temperatura que o solo adquire dentro dessa irradiação solar gera uma composição florestal, gera um comportamento animal, um comportamento de umidade, de disponibilidade dentro daquele ambiente, e isso vai criando o que a gente chama de paisagem. E aí as teorias, não só paisagem, mas a visão ecossistêmica, ela não quer olhar só para aquilo que é vivo, ela precisa, a manta que reveste, ou melhor dizendo, o background dos ecossistemas são os sistemas abióticos, ou seja, a composição do solo, disponibilidade mineral, precipitação de chuva, irradiação solar, tendência dos ventos, movimentação desses ventos, períodos de estação do ano relacionados a tudo isso. Se você tira o zoom e dá uma olhada de fora, né, pegando uma cronologia, você vai ver uma deposição de pólen em determinado período do ano, diferente do outro período do ano. Você vai ter uma disponibilidade de fruto, você vai ter uma disponibilidade de infiltração de água no solo, uma permeação. E aí, quando você vai entender esse processo, você descobre que há um manejo, ao mesmo tempo que uma completa interdependência de tudo que é vivo, né, do ponto de vista de coração, de circulação sanguínea, de pulso, de célula, a tudo aquilo que não é vivo, que são os abióticos, o que eu comentei, solo, vento, chuva, enfim, tudo isso. E aí você entende por que se fala tanto de interconexão. E daí a importância de falar disso serve para influenciar, sensibilizar as gerações para que elas combatam, no bom sentido, um combate intelectual, um combate de conhecimento, um combate de sustentabilidade, toda forma de agressão a esses recursos, a proteção desses recursos, sabendo que depende, por exemplo, né, de um solo em adequadas condições, do processo de chuva, do rio, enfim, todos esses processos são básicos, é o background para daqui a uma década você continuar vendo, por exemplo, aquela vegetação ocorrendo naquele local e não ter desertificação, não ter degradação ambiental e nada assim. Cabe lembrar que o maior problema ambiental do mundo se chama desertificação, né? A retirada das coberturas vegetais sobre o solo, o que torna o solo vulnerável. E aí o solo vulnerável, porque olha como o solo e o processo da vida são interdependentes. Se você tira a cobertura vegetal, esse solo ele tende à erosão, ele tende a processos de trincamento, de rachaduras, que vai abrindo espaços para processos erosivos, e daqui a pouco você tem a retirada de determinadas coberturas do solo, e aí você vai degradando, e aí você precisa depois de muito recurso para poder recompor essas áreas, enfim. Então você percebe que há um agrupamento de vida para além de uma visão só de forças ou do cenário orgânico. E é o que a gente chama de cenário inorgânico. E aí o Ravi comentou, né? Eu ia falar que isso me lembra sanga, né? Exatamente a ideia de uma sanga, né? A interdependência. Então o planeta todo é uma grande sanga, uma floresta. Você chega na Amazônia, quem não teve a oportunidade de ir, espera passar a crise da quarentena e se prepara e vai fazer uma viagem, por exemplo, para o Pantanal, para o Mato Grosso, e você vai ter uma experiência proporcional a ver esses vídeos bonitos do Animal Planet, desses canais a cabo que falam de uma potencialidade de vida enorme. Você vai ter acesso a coisas lindas e vai perceber como que existe uma sanga natural da vida se estruturando e sim, com mortes, tá? Sim, com o negativo que a gente falou. Nossa, o coelhinho, o bichinho, o passarinho que acabou de ser comido. Sim, há uma interdependência que está sendo alimentada por um processo evolutivo, né? Não se separam essas coisas. Seja como for, a mesma atitude de egotismo míope aplicada às organizações de governos tem levado cada vez mais ao esgotamento dos recursos naturais e à perigosa poluição.
O risco do colapso ambiental sistêmico está ficando mais preocupante, mas as sociedades ocidentais, centradas em si próprias e paparicadas como são, se recusam a adotar uma perspectiva de longo prazo em relação a esses problemas críticos e assim põe em perigo não apenas o seu próprio modo de vida, mas o futuro de todas as formas de vida na Terra. Bom, vocês sabem que até 2025 nós teremos passado por uma proporção de extinção em massa proporcional à queda do meteoro na época dos dinossauros. Então você precisa dimensionar o porquê nós estamos falando disso. Para dimensionar isso, é necessário tirar essa tendência que ele chamou de míope. Nós chamamos isso de cegueira botânica, cegueira ambiental, cegueira zoológica. Existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres vivos nesse momento completamente comprometidos devido às características de ocupação do homem na Terra. E ainda que os modernistas queiram falar que o aquecimento global pode não ser verdade, isso pode ser só uma questão de nós estamos profundamente ligados a um processo de ocupação desordenada e de destruição ambiental. E aí nós estamos falando disso o quê? O consumo de recursos naturais, desde a mineração, e aí os passivos ambientais. Passivo é tudo aquilo que ficou para trás e que não foi recuperado. Então o cara vai lá, enfia um trator, 10 tratores e retira X toneladas de areia e aí deixa aquilo abandonado. E aí sai e vai para outro local fazer uma migração de exploração. Isso vai acontecendo. Existem infinitos passivos ambientais no nosso país. É um outro problema ambiental gravíssimo. Então, existem passivos de floresta. Então, eu estou falando de mineração, estou falando de uso de recursos hídricos, eu estou falando de exploração de madeira, estou falando de exploração, no caso, um exemplo dos animais, a exploração onde você vai, retira o animal dali para poder fazer um tráfico, para poder vender, para comercializar, certo? Existem os passivos ambientais, por exemplo, deixados por explorações em massa, como foi o que aconteceu com a Amazônia, na retirada de pau-brasil, e mogno e outras árvores, e pequiá e outras árvores que foram destruídas, e que para entrar na floresta, para retirar essas árvores, se destrói muito mais, e aí deixa-se o passivo ambiental. Então você chega no local, o local está tomado e destruído devido a essa forma de exploração. Então você tem uma crise ambiental enorme que não tem a ver com essa coisa que fica muito na mídia, sabe? Fecha a torneira, escova os dentes com a torneira fechada. Isso é educação, isso é bom senso, certo? Isso é uma ideia mínima. E não é mínima de modo pejorativo, que como se fosse assim um básico, o cara está falando isso. Não estou falando isso. Estou falando exatamente que é o mínimo, sem ser pejorativo. Você precisa fazer muito mais. A separação de lixo, joia, mas a gente precisa encontrar também mecanismos de solução para a ocupação, para o uso desses recursos. Eu estou falando de o que você usa, o colchão da sua casa, como que é isso? Qual é a origem desse material? O que você está consumindo? Não só, vamos comer bem, vamos comer orgânico, e o restante das coisas? Como que funciona? Então, aliado a esse processo tecnológico, que a gente vem sendo assim, extremamente influenciados e sensibilizados de iPhones, de TVs de LED, enfim, qual é a relação, qual é o compromisso que essas indústrias têm com o passivo ambiental? Cadê as televisões de tubo, aquelas que alimentaram a década de 70, 80, 90 e ainda o início dos anos 2000? Todas essas TVs estão nos lixões. Como que ficou esse passivo ambiental? É só jogar no lixo e deixar para lá, bota a terra em cima, espera a terra engolir essa poluição toda? Como que é isso? Cadê? E os rádios? E os celulares antigos? Cadê esses celulares? E o que você vai fazer com esse celular seu? É só descartar? Estão entendendo essa lógica? Então, dentro dessa visão de interconexão, o yoga está totalmente associado a isso. Namastê! Gente, positividade,
luz, tá entendendo? Estreitando o yoga, só um pedacinho aqui assim, ó, bem pequenininho, luminosidade, estão vendo? Mas olha o tamanho do espaço que tem, é enorme. E aí o yoga está onde nisso? E a posição social sobre isso? E os mecanismos que você tem utilizado para transformar esse processo em um processo de sustentabilidade? Lembra lá da primeira live? Sustentabilidade e igualdade social está completamente associado. Mas como é que eu vou ter igualdade social quando uma pessoa se sente à vontade de estar num nível social mais elevado financeiramente e ela simplesmente tem 10 televisões, sei lá, 8, 5, 6, e ela troca de celular, e ela troca de carro, e ela vai trocando, e vai consumindo, isso é a egomania que ele está falando aqui. É a compulsão do ego em querer tudo que está fora para poder saciar uma região do cérebro, uma tendência da mente desse ser que está ali em consumir. A Patrícia disse, e tem muitas pessoas ignorantes nesse mundo, muito mais do que imaginamos. Sim, do ponto de vista de ignorar mesmo, né? Ignorar o que eu estou falando aqui, ignorar, simplesmente o cara está sendo, muito pode crer isso aí, hein, cara? Tu é esse cabelo grande aí, hein, cara? Tu é alternativo, hein? Sou alternativo nada, sem adjetivo, ninguém precisa de adjetivo para nada. A gente precisa simplesmente ser saudáveis com o ambiente que a gente vive. Isso faz parte da ecologia natural, a moral natural dos seres vivos. Você já viu alguma onça carregando um coelho, sei lá, uma onça carregando um jacaré, 2 jacaré, vai levar 2 para casa. Ela carrega o bicho e guarda. Na natureza, gente, existem algumas leis, dentre elas ou você come ou você respeita. Tá entendendo? Se ela está alimentada, se ela já comeu, ela não vai comer de novo não. O jacaré pode passar na frente dela que ela não vai matar ele simplesmente porque agora está passando e está disponível, não. Não tem essa ideia de guardar. Se o animal já se alimentou, e eu estou usando o exemplo de um felino, porque ele é muito mais instintivo e carregado de uma adrenalina, vamos dizer assim, autêntica, né? E aí você passa na frente dele, ele só vai te atacar se for para se defender. Se você tiver de boa, ele está alimentado, ele não vai atacar o outro animal não, para acumular, para guardar, para comer a mais, para poder ficar com barriga cheia, não precisar caçar daqui 2, 3 dias. Não se tem esse tipo de quadro. A situação ela é equilibrada, ou seja, ou comeu e depois respeita, ou respeita porque não pode comer, então fica numa ideia de respeito. Aí existe uma frase iorubá que diz assim: o macaco e o jacaré são amigos, mas não convivem juntos. Entende? Eles não convivem, mas eles são amigos, cada um no seu espaço. É uma frase ecológica de uma ideia de interconexão. Nenhum nem outro. O macaco está lá em cima, está chegando um caçador, um pescador, sei lá, um animal. O macaco avisa, o jacaré ouve, o jacaré sai, corre, o jacaré faz um barulho de um movimento, o macaco ouve. Enfim, há uma inter-relação, porque também não é porque está vivo que eu vou me jogar aqui, está chegando e vou ser caçado. Há também a defesa da vida, os instintos. Isso é um equilíbrio. Cara, isso é um equilíbrio. Considerações aí, quem está com a gente? Então tá, vamos lá. Basear a moralidade no valor do parentesco faz um sentido implícito. Em circunstâncias normais, tendemos a tratar os parentes com mais respeito do que os estranhos. Não desejamos prejudicar de modo intencional os membros da família. A nossa tendência maior é favorecê-los. Quanto mais próximo alguém for de nós, mais positivos se tornam nossos sentimentos. Entretanto, de uma perspectiva yogi, deveríamos considerar todos os seres como pertencentes à nossa família humana, kula. O yogin ou a yogini não considera ninguém como estranho. Tá falando o que a gente já estava falando. Por essa razão é tradicional que todos sejam tidos como irmãos ou irmãs. O yoga procura instilar reverência por toda a vida.
Se cada pessoa é da família e se o próprio mundo não é um lugar hostil, não faz sentido nos permitirmos intenções, emoções ou ações negativas. Por outro lado, é provável que o nosso interesse pelos outros se expresse em incontáveis atos de bondade humana. Uma questão essencial requer uma resposta. Se o objetivo do yoga é nos levar além da condição humana, por que seria tão importante reconhecer o parentesco como fundamento principal da moralidade? Traduzindo para a terminologia budista, de que maneira o chamado para a compaixão corresponde à descoberta e à realização da vacuidade última de todas as coisas. Muitos eruditos budistas abordam esse ponto essencial em seus ensinamentos. Se conforme eles ensinam, todos os seres e coisas carecem de um ou essencial ou natureza inerente, então por que deveríamos sentir compaixão por eles? Segundo o Vajrayana, o veículo do diamante do budismo tibetano, o aspirante espiritual deve trilhar o caminho do Bodhisattva, para quem a compaixão é a luz orientadora central para a liberação. O Bodhisattva não está meramente interessado em seu próprio despertar, mas é dedicado de maneira integral ao grande ideal de acabar com o sofrimento de todos os seres, conduzindo-os à budeidade ou liberação. É tentador considerar a compaixão quase mais importante que a sabedoria, ou a revelação da vacuidade de todas as coisas. Discutiremos isso no capítulo 11. Compaixão e sabedoria são interdependentes. Sem a clareza da visão acerca da vacuidade, a compaixão corre o risco de tornar-se mero sentimentalismo. Por outro lado, sabedoria sem compaixão é como a lenha seca que não pode ser acesa por falta de fogo. A maior parte dos professores do budismo, entretanto, concorda que devemos exercitar primeiro a compaixão e depois progredir para o caminho da clareza de visão relativa à natureza da existência. Eles até mesmo nos previnem do risco de ensinar a vacuidade para alguém que esteja despreparado ao ensinamento em termos intelectuais e emocionais. A compaixão enfatiza a interconexão e a interdependência de todos os seres e coisas, ao passo que a sabedoria desvela a verdadeira natureza deles, que é vazia de essencialidade. De modo mais específico, a vacuidade refere-se à noção equivocada de que somos um alguém, ou seja, uma entidade sólida, estável, imutável, que, por assim dizer, mantém-se fora do fluxo do tempo. O eu, segundo o budismo, é um construto. E o caminho para a liberação consiste em desconstruir esse eu ilusório. Falamos da importância pessoal na live, nesse sentido aí, acho que é a live 2, né, o segundo episódio, nós falamos sobre a importância pessoal e o quanto a importância pessoal prejudica o processo de desenvolvimento do buscador, uma vez que se ele fica preso a essa tendência, né, de alta importância, ele se perde fortemente nesse processo de autoconhecimento. E aí, nesse processo de autoconhecimento, ele se prejudica, né? Ele está preso a esse processo como um todo, né? Então, assim, lembra desse ponto, tá, gente? Porque nesse ponto, isso é bem delicado. Ah, o que eu vou ser se eu não for eu? A pergunta é, por que você acha que você precisa ser você para ser alguma coisa? Você já é, você não precisa ser mais nada, você já é, você com esse corpo ou com qualquer outro corpo. Agora, cabe lembrar que dentro dessa importância pessoal, você briga com várias pessoas, você se defende, entra num processo de tiranizar o outro, e eu faço isso, você faz isso, todas as pessoas fazem isso. Não adianta ficar resistente a fazer o auto-reconhecimento.
Só assim a gente consegue mudar. Lembra do episódio 1. Se é para colocar um tom de arrependimento na busca, que esse arrependimento transforme e não gere culpa, não gere sensação de sofrimento. Se é para existir essa sensação, que ela seja para te transformar, para te elevar, para te fazer crescer sobre essa tendência, sobre essa inclinação. Do contrário, não faz sentido. Então, essa ideia de personalidade, do eu de se defender, está totalmente ligada à importância pessoal. Então, você sofre devido à importância pessoal, você briga por devido à importância pessoal, você faz o outro sofrer devido a essa importância pessoal, você impõe ao outro determinadas transformações devido à importância pessoal, você exige, você aprisiona, você sufoca devido à importância pessoal, e quando isso está acontecendo fora de você, dentro isso ainda é mais forte. Se isso você está percebendo e consegue mapear dentro do seu comportamento que você faz com o outro, certamente você faz com você. E aí, fazendo com você, você está angustiado, brevemente se sentindo dentro de um estado de pressão. E aí essa pressão te torna uma pessoa explosiva, a flor da pele. Deixou de ser apenas uma vulnerabilidade para ser um estado de alerta, para um estado de... como pode-se dizer assim, uma hipersensibilidade torna você a flor da pele. E aí essa sensibilidade que poderia estar te transformando em alguém saudável dentro da vulnerabilidade, está te tornando responsivo, né? Você está extremamente preso a essa ideia de importância. Perfeito, a palavra certa foi essa, reatividade. Ela estava abreviando aqui, ó, na minha cabeça, mas aí você trouxe maravilhosamente. E Yoga Florescer, também estou com saudade de você. Então a Márcia disse: Yoga é um caminho para a vida, cada segundo é precioso, cada existência vale ouro, mas o caminho é longo, cada momento é o ouro, é a manteiga retirada da nata do leite que o Rinpoche falou. Se você está na vida, mas não está batendo, você não tira manteiga. Se você está na vida, mas não está minerando, se você não está trabalhando, você não extrai o ouro, o diamante, a pedra preciosa. É por isso que a gente está aqui vivendo, gente. É para tirar a parte brilhosa, dourada. Aí quando se diz assim, você é luz, você está buscando isso. Luz você sempre foi, sempre será e vai eternamente ser. Você é a criação divina, meu. Nunca deixou de ser. Não, agora está encoberto isso, está encoberto. Isso não é pejorativo. Não é para ser pejorativo. Está encoberto. Ele está dizendo que está guardado, está preso. Eu não estou dizendo isso. É um encoberto. Está encoberto pelos sentidos, pelo corpo, pela ordinariedade. E também não é para enxergar isso de modo pejorativo. Fica claro isso. Eu estou com vontade de comer, eu estou com fome, vou terminar lá e vou fazer um lanche. Vou tomar uma água, vou vivenciar uma experiência. Isso está nutrindo os meus sentidos, isso é a parte da vida. Quando eu me movimento até o alimento tem uma origem, tem uma interconexão, uma interdependência. Esse alimento veio de um local, eu estou ajudando alguém está me ajudando. Consequentemente, estar na necessidade me coloca incluído, me inclui, me introduz, me torna parte do processo. Ah, meu Deus, eu queria não sentir fome, vou viver só... Que viagem, cara, não é esse o local. Espera, daqui a pouco a gente morre e vai para um local onde não tem fome, não tem estômago, não precisa fazer cocô, não precisa fazer xixi, não precisa correr atrás, não precisa plantar, não precisa capinar, não precisa fazer nada, entendeu? Então, tipo assim, calma, porque a liberação não é para você sair daqui fugido. Porra, agora eu vou embora daqui e vou ficar fugido no mundo espiritual. Não é essa o que se procura, não. Lá você já é perfeito, fica tranquilo, pode ficar de boa, viu? A Marta entrou. Marta, saudade de você, hein? A gente fazer um lanche junto em Goiânia. Bom, pulemos, né? Ao mesmo tempo, o praticante budista deve, como uma boa mãe, cultivar uma consideração positiva por todos os eus ilusórios do mundo e ajudá-los a descobrir a verdade sobre a sua condição. Olha que legal.
Olha que massa isso, que a gente está falando exatamente isso. Se você rejeita a ideia de negativo, ele vai ser reforçado. Mas se você consegue ter uma ideia positiva sobre o processo e acolher o processo, você desenvolve a habilidade para lidar com aquela sua inclinação, aquela tendência, esse processo de reatividades e outros sentimentos. Isso não muda a substância já é equilibrada, mas isso muda o observador diante da substância. Ele passa a entender e a compreender isso para de angustiar, isso para de causar a sensação de desespero, de não pertencimento. E o que a gente não quer é exatamente isso, a gente quer ter pertencimento, a gente quer se sentir habitando esse espaço que é assim, balancê, para lá, para cá, eu estou pendulando, olha o dia, tem sol, tem chuva, nossa, cada momento tem alguma coisa para se extrair, para de levar as coisas para o lado pessoal, é esse o problema, tira a importância pessoal e encontra essa chave, como a Aline falou, essa é a chave, essa abre todas as portas, por acaso Jesus não falaria, é 7 vezes 77. Meu irmão, eu tenho muito crédito com você e você tem comigo, e os outros têm com você e você tem com os outros. Essa é a essência da amorosidade, essa é a essência da compaixão, da interconexão. Não existe erro que não seja perdoável e não existe nada que precisa ser feito sem que isso exista. Perfeito, Bruna, Santocha, a gente precisa gerar contentamento. Tá chovendo? Que maravilha. Tá fazendo sol? Que maravilha. Tem isso, que maravilha, né? Eu ouvi ontem num canal Supreme, o reitor da Unipaz falava sobre o ouro. Você não vê só à luz as coisas que você é bom, mas equilibrar com a aceitação da sua sombra. O caminho do meio é ir e vir e aceitar. E aí tem uma frase no budismo que é muito legal também. Se é para você ser radical com alguma coisa, que seja com aceitação, certo? E eu estou falando aceitação dentro de um contexto de contentamento, de Santocha, porque também não é essa pejorativa lá do outro lado do processo extremista, é a aceitação do caminho do meio, correto? Não é para aceitar o caminhão ficar minerando, destruindo toda a natureza e detonando tudo. Não é dessa. O yoga tem participação social. O yoga está incluído dentro desse cenário social. Ele carece de militantes disso. Você que é professor, aluno, praticante de yoga, você precisa estar inserido dentro desse contexto. O mundo depende de você. O mundo depende disso. É uma ginástica. Você precisa fazer. Entrar dentro desse processo, se comprometer, é separar lixo, é fechar para escovar o dente, é diminuir a quantidade de consumo, é o básico, e além do básico é também o avançado, é ir além, é entender o que está acontecendo com as florestas, com a natureza, com os recursos naturais, é participar de programas, de projetos, é incluir-se, é ter uma posição política, é falar a respeito, é sensibilizar, é cidadanizar o yoga. O yoga está carente desse movimento de incluir cidadania, de se enxergar como cidadão desse processo. Gente, eu vou recomeçar a live daqui 1 minutinho, porque eu ainda tenho que terminar uma parte que eu estou lendo, tá? E ela falta 1 minuto e 50 para encerrar. Vamos lá, eu vou continuar e aí ela vai começar, aí eu vou recomeçar, que eu ainda preciso de 10 minutinhos, se vocês me permitem estar com vocês aí. Então, como ele estava falando, né, o budismo pede para que você seja uma mãe, né, dentro desse processo, para lidar com os eus ilusórios no mundo e ajudá-los a descobrir a verdade sobre a sua condição. Pois apenas quando tirarmos o véu da concepção errônea ou ilusão, poderemos dar um fim ao nosso sofrimento. Bem o que nós falamos. Então eu vou encerrar e vou recomeçar, tá bom?
Namastê, bom dia. Vamos iniciar nossa live. Hoje nós estamos aqui um pouquinho atrasados, mas já vamos iniciar então. Bom, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Então, nossa live é a continuação do nosso livro As Virtudes do Yoga. Nesse livro, então, nós tratamos o uso do yoga como uma ferramenta para crises globais. Então, ele é o tema desse mês e é o tema, talvez aí se estenda pelo mês de maio todo, devido à complexidade do livro e também ao tamanho dele. Então, hoje, se vocês tiverem algum comentário, alguma informação, quiser compartilhar outras reflexões das últimas lives, acho interessante, então pode trazer para a gente fazer uma live com um pouquinho mais de troca. Eu vou dar continuidade à leitura do livro, às informações. Então, vamos iniciar. Joia? Então, nós estamos no capítulo onde nós falamos de interconexão e a teia da vida, certo? E nas lives anteriores foi possível notar a possibilidade de se incluir o yoga como uma visão sistêmica, e a partir da visão sistêmica entender o yoga como integração. E aí, com isso, é possível a gente estender esse conceito, esse entendimento para outras nuances do yoga como recurso de entendimento sobre a vida. E aí nós havíamos lido uma frase do lama tibetano Jantru Rinpoche, e eu vou repetir ela para dar a introdução e a gente começar do ponto que a gente parou. Devemos fazer o esforço para compreender a nossa natureza búdica, embora ela pertença a todos nós. Assim como você não saberia que a manteiga é a essência do leite se não batesse a nata, e não se trata de algumas batidas apenas, deve-se realmente bater com esforço. Da mesma maneira, você deve praticar com esforço e diligência para compreender a sua verdadeira natureza. Não obstante, deve lembrar que a prática apenas revela o que já está presente. Se você bater água esperando obter manteiga, isso não ocorrerá, certo? Submetemo-nos às dificuldades do caminho espiritual porque a nossa essência já é Buda. Ela já está perfeitamente realizada. Se não estivesse, a prática seria inútil. O processo é como refinar minério para encontrar o ouro, que sabemos que está lá. Você trabalha muito e dá duro para extrair ouro da rocha, mas se soubesse que a rocha não contém ouro, por que tentaria extraí-lo? E aí entra essa questão é muito interessante. Não é por acaso que nós estamos aqui passando por esses processos de desafios.